Letícia nunca imaginou que um ato de coragem mudaria para sempre o rumo da sua existência. Aos 36 anos, viúva e mãe solo, ela vive na periferia de Salvador com a pequena Aninha, de apenas 6 anos. O mundo sempre foi duro com Letícia, mas ela nunca deixou que se endurecesse o coração. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ela cruza a cidade puxando seu carrinho de recicláveis, com os pés cansados mas o olhar firme. Invisível para muitos e ignorada por quase todos, Letícia segue lutando por amor, por dignidade e por futuro. Mas numa tarde comum, no bairro do Rio Vermelho, o destino decide cruzar seus passos com os de Isabela, uma garotinha em perigo, e de Marcelo Vidal, um empresário poderoso e viúvo, que tem tudo menos paz. Essa não é apenas uma história de superação. É sobre como um gesto impensado pode acender esperança onde só havia escuridão. Sobre como o amor, às vezes, se esconde nos lugares mais improváveis, e tudo começa com uma pedra. O despertador não toca, Letícia acorda antes dele, no escuro da madrugada. São 4 horas da manhã em Salvador, e enquanto a cidade ainda dorme, ela já arruma o lençol de Aninha com cuidado, beija-lhe a testa e sai sem fazer barulho. Puxa o carrinho de recicláveis com a habilidade de quem já conhece cada buraco das calçadas quebradas, cada canto onde o lixo vira oportunidade. O sol nem nasceu, mas o calor já castiga. As ruas fedem, os olhares desviam. Letícia segue, um dia por vez. Seus dedos estão sempre machucados, as unhas curtas, a pele marcada. Mas seu olhar não perdeu a ternura. Letícia encara cada sacola, cada garrafa, como um passo rumo a um futuro diferente para a filha. Um prato de comida, um caderno novo, uma chance de não repetir o mesmo destino. Enquanto outros passam por ela como se fosse parte da paisagem, Letícia mantém uma dignidade silenciosa. Nunca pede nada, nunca reclama, só caminha. O corpo se acostumou à dor, mas a mente ainda sonha. Sonha com uma casa onde não chova dentro, com um trabalho que não pese tanto, com uma vida onde ela e Aninha possam, enfim, respirar. Era mais uma tarde quente no bairro do Rio Vermelho. Letícia empurrava seu carrinho cheio de latinhas amassadas, o suor escorrendo pelo pescoço. Parou por um instante na sombra de uma amendoeira, perto de uma sorveteria, quando um grito agudo cortou o ar. Socorro! O coração de Letícia disparou. Ela virou-se a tempo de ver uma menina pequena, desesperada, sendo puxada à força por um homem para dentro de um carro escuro. A criança se debatia, chorava, gritava por ajuda. E ninguém fazia nada. Letícia não pensou. Largou o carrinho, correu com os pés quase descalços e pegou a primeira coisa que encontrou no chão. Uma pedra. Gritou com fúria e a atirou com força contra o homem. O impacto desequilibrou. A menina escapou assustada, a criança correu para os braços de Letícia, que a protegeu como se fosse sua própria filha. O agressor fugiu em disparada, deixando para trás apenas o barulho do motor e o rastro de medo. As pessoas começaram a se aglomerar, celulares surgiram. Mas Letícia não buscava atenção. Ela só olhava para a menina, ainda trêmula em seus braços, tentando acalmar. Lá, naquele instante, 2 vidas haviam sido salvas, e uma nova história começava. Logo, após o susto, a movimentação no bairro aumentou. Entre os curiosos e preocupados surgiu Marcelo Vidal, um homem de postura séria, olhos cansados e ares de quem carrega um mundo nas costas. Ele correu até a praça onde Letícia segurava a menina nos braços. Isabela, chamou com a voz embargada. A garotinha soltou um choro aliviado e correu para o pai, que a abraçou com força, como se nunca mais fosse deixá-la escapar. Marcelo então olhou para Letícia, os olhos cheios de gratidão e admiração. Você salvou minha filha, disse ele, quase sem conseguir encontrar palavras. Ela apenas sorriu, desconfiada, e balançou a cabeça em negativa quando ele tentou agradecer com um aperto de mão. Marcelo insistiu, tentando oferecer algo em troca,
uma ajuda, um recurso, qualquer coisa que mostrasse sua gratidão. Mas Letícia recusou com firmeza. Para ela, ajudar uma criança em perigo não era algo que se fazia por recompensa, e sim por humanidade. Aquele encontro inesperado, entre mundos tão diferentes, foi o primeiro passo para uma conexão que iria muito além do que eles podiam imaginar. Uma ponte de esperança que mudaria a vida de todos para sempre. Dias depois do episódio no Rio Vermelho, a vida de Letícia parecia seguir seu curso, mas algo havia mudado. Um carro preto parou em frente à sua casa simples na periferia, e Marcelo Vidal desceu com um olhar determinado e respeitoso. Ele sabia que a coragem dela ia além do gesto heróico, era uma força silenciosa moldada pela luta diária. Marcelo se apresentou novamente com a proposta de um emprego em um projeto social que mantinha no Pelourinho, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. Letícia ouviu cada palavra com atenção, coração apertado pela dúvida. Aceitar aquele convite significava entrar num mundo completamente diferente do seu, mas também a chance de transformar sua história e a da filha. Depois de muita reflexão, ela decidiu aceitar não por orgulho ou vaidade, mas pela esperança de dias melhores para a Ninha. Era a oportunidade que sempre sonhara, não para se livrar da pobreza, mas para dar sentido a uma vida marcada pela luta. Assim, com passos firmes e cautelosos, Letícia começou a sair da invisibilidade, abrindo portas para um futuro que ela nem sabia que podia existir. Com o passar das semanas, Letícia começou a frequentar o projeto social no Pelourinho. O ambiente, cheio de cores e vozes, parecia um mundo à parte daquele que ela conhecia. Mas o que realmente transformava seus dias eram as risadas que agora ecoavam em sua casa. Aninha e Isabela tornaram-se inseparáveis. As duas meninas brincavam, corriam pelo quintal da fundação compartilhando segredos e sonhos que só crianças podem ter. Para Letícia, ver a filha sorrir daquele jeito leve e feliz era um sopro de esperança que renovava suas forças. Marcelo, por sua vez, passou a frequentar o projeto com mais frequência, não só como empresário, mas como pai presente e alguém disposto a aprender. Aos poucos, a convivência com Letícia revelou um lado seu que ele nem sabia existir, o mais humano, mais aberto. Entre reuniões, atividades e pequenas tarefas, crescia também o respeito e a admiração entre ele e Letícia. Não era apenas uma parceria profissional, mas o início de um vínculo construído em confiança e empatia. Naquele lugar, marcado por histórias difíceis, nascia um novo capítulo onde amizade, cuidado e afeto começavam a vencer as dores do passado. Com o tempo, a relação entre Letícia e Marcelo foi se aprofundando além do profissional e da amizade. Entre as tarefas do projeto e as conversas silenciosas, enquanto as crianças brincavam, algo novo e delicado começou a florescer. Numa tarde à beira-mar, sob o céu aberto e o som das ondas, Marcelo finalmente abriu o coração. Contou sobre a dor da perda da esposa, o vazio que ainda carregava e o medo de seguir em frente. Letícia ouviu, com a alma sensível, compartilhando também suas cicatrizes e sonhos contidos. Foi nesse momento de vulnerabilidade que o amor surgiu, tímido, mas genuíno. Um sentimento que não estava nos planos de nenhum dos dois, mas que cresceu natural e forte, como um afeto que cura. Deles descobriram que, apesar das diferenças, suas dores e esperanças os uniam. O medo do desconhecido deu lugar à vontade de se permitir ser feliz, de construir algo novo juntos. O amor que nasceu ali não era apenas um romance, era a redenção, era a coragem, era a prova de que, mesmo nas sombras, a luz pode encontrar caminho. A transformação que começou com um simples gesto de coragem ganhou novos contornos quando Letícia foi promovida a coordenadora de um programa voltado para mães solo em situação de vulnerabilidade. Sua experiência de vida, marcada pela luta e superação, tornou-se inspiração para outras mulheres que buscavam recomeços. No comando do projeto, Letícia encontrou uma nova missão. Cada encontro, cada história compartilhada, reforçava sua força e a importância de dar voz às mulheres que, como ela, enfrentavam o mundo com coragem e determinação.
A fundação, antes apenas um local de assistência, passou a ser um espaço de empoderamento e acolhimento com sensibilidade e firmeza. Letícia liderava grupos, promovia oficinas e criava redes de apoio que mudavam vidas. Aquelas mulheres encontravam nela não apenas uma coordenadora, mas uma companheira de jornada. A ascensão de Letícia foi muito mais do que uma conquista pessoal, foi a vitória de uma comunidade que se recusava a ser invisível. Assim, ela se tornou protagonista da própria história e ajudou outras a escreverem suas, mostrando que o poder da transformação está dentro de cada uma. Alguns meses depois, o que começou como um encontro improvável se transformou em um laço inquebrável. Letícia e Marcelo decidiram selar essa nova etapa da vida com um casamento simples, mas repleto de significado, realizado no quintal da fundação que havia unido seus destinos. O dia estava iluminado não só pelo sol de Salvador, mas pelas lágrimas e sorrisos dos convidados e ex-moradoras de rua, mães atendidas pelo projeto, voluntários e amigos que testemunharam a força da coragem e do amor. Aninha e Isabela, de mãos dadas, entraram sorrindo, carregando as alianças. Naquele momento, duas famílias diferentes se tornaram uma só, unidas pela esperança, respeito e carinho. Letícia, que antes era invisível para a sociedade, agora brilhava com a luz de quem encontrou um novo lar, um lugar onde podia ser amada e reconhecida por sua força e dignidade. O casamento não foi só uma celebração de amor, mas um tributo à superação, à solidariedade e à possibilidade de recomeços reais. Ali, naquele quintal simples, cresceu a certeza de que, quando o coração se abre, a vida pode florescer de maneiras que ninguém jamais imaginou. E aí, gostou dessa história que mostra que coragem e amor podem transformar qualquer vida? Se você acredita que pequenas atitudes fazem toda a diferença, deixa seu like aí, afinal, é grátis e ajuda demais a espalhar essa mensagem. E, já que você está aqui, que tal se inscrever no canal? Prometo que tem muita história inspiradora, emoção e reviravolta vindo por aí, tudo para tocar seu coração e fazer você refletir. Bora fazer parte dessa família que cresce todo dia? Aperta o botão vermelho aí, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de esperança e superação. Ah, e comenta aqui embaixo, qual foi o momento que mais mexeu com você nessa história? Quero saber tudinho. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o poder da mudança começa com um simples gesto, tipo apertar esse botão de inscrição agora.